a independência da América Portuguesa. Deixa eu só ver aqui. Caricatura. Só ver aqui uma coisa. Eu acho que não é essa não. Depois eu procuro. Mas não é essa aqui não. Sei que eu tenho encontrado. Acho que é essa. Então vamos lá, pessoal. Nós estudamos sobre a América Espanhola, certo? A independência da América Espanhola. E essa independência a gente viu que teve vários movimentos, várias guerras, movimento para cá, movimento para lá. E aqui eu comecei ontem a falar sobre a vinda da família real portuguesa para o Brasil. Então, sobre as independências a independência da América Portuguesa, viu? Ou seja, o único país que tem a língua portuguesa nas Américas é o Brasil. A família real portuguesa veio fugida lá de Portugal, porque Napoleão Bonaparte era inimigo da Inglaterra e Portugal era aliado da Inglaterra. E logo Napoleão, sendo inimigo da Inglaterra, diz que ia invadir também Portugal, porque já tinha invadido a Espanha. Na Espanha ele colocou o irmão dele como imperador, José Bonifácio. Aqui na invasão de Portugal, a família real portuguesa foi todinha para o Rio de Janeiro, certo? Levou toda a estrutura da coroa portuguesa para o Rio de Janeiro. Ela poderia ter ido para Moçambique, para Angola, para outros países, mas vieram para cá como forma estratégica. Então nós temos aqui que aqui é lá no Porto, o Dom João VI vindo para o Brasil, certo? Com a comitiva todinha, com mais de 15 mil pessoas. Aí Napoleão Bonaparte invade também Portugal, viu? Eu falei sobre a família real na América Portuguesa. Eu disse que com essa mudança que veio para cá, né, a família real portuguesa em 1808, a gente vai ver a linha do tempo. A invasão em 1807, invasão de Portugal por Napoleão. Meu Deus, quem é que tá chegando uma hora dessa? Olha a hora, Taislane. Tem que ver a hora. Aí a América Portuguesa, deixa eu ver se tá gravando, tá? Aí vamos lá. Aí a América Portuguesa, né? A família real portuguesa saiu lá de Portugal em 1808, porque em 1807 teve a invasão de Portugal por Napoleão Bonaparte. E Napoleão Bonaparte invadiu Portugal. Em 1808 a família real portuguesa chega à América Portuguesa. Ela abre os portos porque a Inglaterra queria essa abertura dos portos para fazer comércio. 1810 tem um tratado de comércio e navegação e tratado de aliança e amizade. 1815 o Congresso de Viena com a derrota de Napoleão Bonaparte, e aí teve esse congresso, e esse congresso redefiniu tudo que Napoleão Bonaparte fez, ele foi revogado. Em 1817 tem a Revolução Pernambucana. Em 1820 a Revolução Liberal do Porto. Isso é no Brasil como sede do Império Português. 1821 tem a regência, né? O regime de regência de Dom Pedro I, porque ele era de menor. E no dia 7 de setembro de 1822 teve a proclamação da República por Dom Pedro I. A família real portuguesa está assim representado, né? Aí foi muito conturbado esse momento para a família real portuguesa. A morte de Dom Pedro III,
Ele era o rei consorte de Portugal de 1777 a 1786. E esse aqui era o rei, né, Dom Pedro III. E depois que ele morreu, ficou a Maria I, rainha de Portugal, entre 1777 e 1792. 1792, certo? Ela teve um filho chamado Dom João VI, que ele assumiu o governo de Portugal em 1792. E em 1799, constatada a incapacidade de Maria I para governar, tornou-se formalmente príncipe regente de Portugal. Em 1816 e 1822, ele comandou o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarve, com o título de Dom João VI. Aí ele casou com Carlota Joaquina. Carlota Joaquina era de origem espanhola. Ela se casou ainda criança, que vocês sabem muito bem que as pessoas naquela casamento arranjado. Naquela época era o casamento arranjado e a mulher não tinha poder sobre a escolha do seu marido, e ela era desde criança, desde pequena, ela era encomendada para casar com certo homem, certo? E aqui a Carlota Joaquina, ela se casou ainda criança com o infante Dom João de Portugal, futuro rei Dom João VI. Ela se tornou princesa consorte e regente de Portugal em 1792, certo? E já teve várias novelas falando de Carlota Joaquina, fizeram uma grande pesquisa sobre a vida dela, como é que ela vivia com Dom João VI e tal. Ela teve 2 filhos, o infante Dom Miguel, rei de Portugal, entre 1828 e 1834. E teve Dom Pedro I, que foi imperador do Brasil, mandaram ele vir para o Brasil, imperador do Brasil entre 1822 e 1831. E ele casou com Dona Leopoldina, imperatriz do Brasil, de 1822 a 1826. Na novela da Globo, quem assiste aqui novela, vocês vão ver que está passando aí nos tempos do Império, né? No tempo do Imperador, alguma coisa assim. Aí tá falando lá sobre Dom Pedro I, da Dona Leopoldina, tudo que a gente falar aqui, eles fazem pesquisas mais aprofundadas para retratar nas novelas, certo? Eu vou fazer primeiro a explicação do conteúdo e depois eu vou fazer o questionário. Aí tem uma nova série para a monarquia portuguesa. Depois de 50 dias de viagem, ou seja, 1 mês e 20 dias, mais de 1 mês e 20 dias dentro das embarcações portuguesas, elas atracaram lá em Salvador no dia 22 de janeiro de 1808 com toda a família real portuguesa, certo? E daí seguiu para o Rio de Janeiro pouco tempo depois, né? Então imagina aí, você aguentaria passar 50 dias dentro de um barco? Quem aqui já andou de barco, de canoa? Quem aqui já flutuou no mar de uma boia? Foi na praia e levou uma boia, ficou lá flutuando? Ninguém? Sim, já, professor. Pronto, você aguentaria ficar flutuando 50 dias dentro do mar? Eu não aguentaria. Eu não aguentaria. Eu enjoava logo, começava a vomitar e morrer, botar os bofos para fora, certo? Porque 50 dias é muita coisa. Eu não estou vendo o chat, certo? Por isso que eu estou perguntando aí, eu não estou vendo o chat. Então, eles passaram 50 dias. Aí passaram um tempinho lá em Salvador e depois vieram para o Rio de Janeiro. Ainda em Salvador, o príncipe regente de Portugal, Dom João VI, decretou a abertura dos portos às nações amigas, permitindo o comércio entre a América Portuguesa e os outros países, até então proibido pelo domínio metropolitano sobre a colônia, ou seja, eles não deixavam a colônia fazer comércio com outros países.
Como eles vieram fugido, a família real portuguesa veio fugida de Portugal por causa de Napoleão Bonaparte, eles vieram aqui para o Brasil. Então eles abriram os portos e era tudo que a Inglaterra queria para vender os produtos dela, né? Claro. Aí, tal medida atendia aos interesses da burguesia industrial inglesa, principal nação amiga, entre aspas, de Portugal, e das elites agrárias e mercantil da colônia. Então, era o comércio feito pelos portos era proibido, porque era domínio metropolitano sobre a colônia, e aí quando essa família real portuguesa veio para cá, foi aberto então os portos à Inglaterra, né, às nações. Em 1810, no Rio de Janeiro, Dom João VI assinou uma série de coisas de acordo, fez um monte de coisa, né? Ele trouxe muito benefício para o Rio de Janeiro. Príncipe regente quer dizer aquele que governa formalmente um reino em caráter temporário, devido à ausência ou ao impedimento do rei ou da rainha. Então, ou seja, a mãe dele, que era a rainha, estava impedida de reinar, porque eu acho que ela ficou louca, né? Alguma coisa assim. Aí ele estava príncipe regente, depois ele se tornou Dom João VI. Aí, olha, em 1810, Dom João assinou vários acordos, principalmente com a Inglaterra. Ele fez o Tratado do Comércio e Navegação e Tratado da Aliança da Amizade. O Tratado do Comércio, ele concedia privilégios alfandegários à Inglaterra, que pagava somente 15% da tarifa sobre os produtos vendidos na América Portuguesa e em outras regiões do Império Português, enquanto os próprios artigos portugueses pagariam 16% e os demais países 24%. A medida vai causar insatisfação entre os comerciantes e produtores de Portugal que moravam aqui na colônia, né? E o Tratado da Aliança e da Amizade vai conceder privilégios aos cidadãos ingleses dentro dos domínios portugueses. Todos poderiam praticar a religião protestante no território nacional, o que até então era proibido. E os que cometessem algum crime, por exemplo, seriam julgados por leis e juízes ingleses, certo? Então isso foi uma grande mudança que teve aqui, né? O Dom João VI era católico, mas ele permitiu à religião protestante fazer seus cultos. Rio de Janeiro, a capital do Império. A chegada da corte portuguesa vai provocar uma enorme mudança no cotidiano na cidade do Rio de Janeiro. Em 1808, atracaram no porto 855 navios. Quem foi aqui no Rio de Janeiro sabe que lá tem muita área para a Baía de Guanabara, o porto. Então, 855 navios é muita coisa. É aquele canal de Suez. Lembra que no início do ano o navio ficou atravessado no canal de Suez? Vocês viram isso? Que ficou lá e depois de não sei quantos dias ele foi retirado. Isso aí, o canal de Suez é no Egito. Então, a mesma coisa. Lá tinha mais ou menos mil navios esperando o canal de Suez ser desinterditado, né? Porque estava interditado com o navio que ficou lá no meio. A reportagem estava falando que da estação internacional lá no espaço dava para ver o navio atravessado no canal de Suez. Aí, olha, são 855 navios, muita gente, muito navio. Desse total, 90 navios eram estrangeiros e cerca de 50 provenientes da Inglaterra. Então, 50 navios eram da Inglaterra e os 40 eram de outras nações, certo? Que vieram tudo para Portugal. Aí eles traziam todo tipo de mercadoria, tecido, louça, ferragens, pentes, livros, perfumes, entre outros. Então, pente, você tem pente em casa, você penteou o cabelo, eu agora pintei meu cabelo aqui, não foi? Naquela época não tinha pente não, viu? Certo?
as pessoas para comprar um pente era muito caro. Livro, nem pensar. E perfume era uma coisa de artigo de luxo, viu? Você que gosta de andar perfumada aí tudinho, hoje que tem os seus perfumezinhos, aí eu já tenho um perfumezinho aqui do lado, ó. Mas isso aqui era caríssimo na época, viu? Caríssimo. Era tipo você comprar um apartamento para ter um perfume desse. Era muito caro. Então, tecido também. Aquelas mulheres com aquelas saias rodadas, que tinha embaixo embaixo do tecido, né, tinha uma armadura de ferro que doía a moça todinha. A moça usava espartilho, que é aquele colante que fica na mulher, que aperta atrás para ela ficar com a postura reta, certo? Então, tudo isso aí fazia parte do que as mercadorias que os ingleses vinham vender aqui também, viu? Então, era muita coisa. Agora de comida não tem nada, né? Só tem coisas que não é comida, né? É louça, ferragem, tecido, pente, perfume, certo? É tanto, quem aqui já foi no centro histórico? Quem já foi no centro histórico aqui? Ninguém foi no centro histórico de João Pessoa? Lá perto da estação de trem? Já passaram na estação de trem? Eu já fui no centro histórico. Pronto, ali no centro histórico, ali perto da estação de trem, para vocês terem conhecimento, ali tem, porque é assim, deixa eu explicar para vocês. Quando a gente tá numa cidade, ela é antiga, aí a gente vai fazer um prédio novo, aí a gente faz a fundação, né? Tudo que tem ali a gente bota cimento, nivela o prédio para fazer esse novo prédio. Então, quando a casa de vocês foram feitas, se a casa de vocês fosse de outro bairro, tudo que estava ali naquele terreno, eles aterram, né? E faz as colunas da casa, faz as paredes e tudo mais. Ali no centro histórico era do mesmo jeito. Tinha outras casas ali, certo? E encontraram ali no centro histórico, encontraram pedaço de prato, né? Prato antigo, esses pratos que vieram aí, essas louças antigas que vieram da Inglaterra, certo? Que os portugueses trouxeram para cá. Talher, certo? Pentes, pedaço de pente, só não encontrar tecido, né? Que se desgasta, mas ferragens, pedaço de louça, né? Pedaço de prato, pedaço de panela, essas panelas de louça, essas coisas, essas cumbucas, certo? Que bota sopa, essas coisas assim. Então, lá no centro histórico. Então, quando os arqueólogos eles vão fazer essas escavações, aí eles acham esses elementos, né? Que eram desse período. Então, a partir daí, começa a fazer um grande estudo, mapear tudinho, viu? Então esses elementos são muito importantes. Então tudo que eles têm aí, por exemplo, a pessoa quebrava um prato, ela jogava lá no quintal. Aí ali no quintal, aí quando vai construir uma nova casa, só aterra aquele local lá e com o passar do tempo, né, aquilo ali não desgasta. E se a pessoa for arqueólogo, vai pegar e fazer lá as escavações e encontrar isso. Olha, também nesse período vieram várias pessoas, vendedores, marinheiros, artistas, diplomatas, trouxeram novos costumes, novos interesses e novas necessidades. A cidade possuía 50 mil ou 60 mil habitantes, né? Mais de 1/3 do total de habitantes era composto de africanos escravizados e libertos, certo? 1/3, ou seja, 60 mil dividido por 3, dá 20 mil era só de africanos escravizados e libertos. O crescimento desordenado da cidade que viu sua população aumentar em cerca de 20% em um único ano, levou Dom João a instalar
a permitir a instalação de manufaturas na colônia, proibidas desde 1785. O que é manufaturas? É fazer aqueles produtos manualmente, né? Fazer tecido, fazer roupa, essas coisas. A medida, entretanto, pouco favoreceu a economia local, pois não era possível concorrer com os produtos ingleses oferecidos a preços baixos e a grande quantidade. Eu fazendo essa camisa aqui demorava 10 dias, aí ela ia custar R$50. Os ingleses fazendo lá com a Revolução Industrial, aquele negócio todinho, fazendo lá bem rápido as camisas, 50 camisas em 3 minutos. Aí vendia mais barato, então não tinha vantagem eu estar fazendo manualmente e vender esse produto, porque era mais caro, né? A cidade que a corte portuguesa encontrou. Para os padrões urbanos europeus, o Rio de Janeiro não possuía riquezas nem atrativos arquitetônicos. Aí vamos ver o que é que eles fizeram, né? Relatos da época destacam que a cidade ficava espremida entre pântanos e morros e que as suas ruas, construídas sem nenhum planejamento, eram escuras e mal cheirosas. Não existiam fossas nem esgotos, ou seja, lá não tinha saneamento básico. As pessoas faziam as necessidades e corriam por meio da rua. A rua não era calçada, logo você vai perceber que quando você andasse por aquelas ruas, além dela ser mal cheirosa, você podia pisar em cocô, pisar em xixi, certo? Isso aqui é um costume muito antigo, isso aí é um costume antigo da época da Idade Média. Na Idade Média também era assim. As melhores casas eram localizadas no centro da cidade. Elas foram requisitadas para que nelas fossem instalados os membros da corte, ou seja, tiraram as pessoas dessas casas, das melhores casas, e botaram os membros da corte, né? E essas pessoas que estavam lá, eles foram para outro lugar, ninguém sabe para onde. Então é como você está morando na sua casa e o presidente pegar e dizer assim: não, eu quero sua casa agora, eu vou morar na sua casa. Pode sair da sua casa, e você tinha que sair, certo? Em geral, eram sobrados de 2 ou mais andares, cujo térreo servia de loja ou habitação para os escravizados, e o andar superior de moradia para a família. As casas mais humildes tinham um só pavimento, chão de terra e paredes de pau a pique. Pau a pique é uma técnica de construção que usa trama feita com madeira ou bambu entrelaçado e barro, é o que nós chamamos casa de taipa. Então a casa das pessoas, elas tinham só um pavimento, ou seja, era um vão só, né? Não tinha parede, não tinha nada. O chão não era piso de cimento, era piso de terra, chão de terra, né? A pessoa botava um barrinho e imprensava ele no chão e ficava lá duro. Então essa era o piso das casas. E as paredes, como eu disse, era de pau a pique. Aí botava umas varas e botava dentro das varas, botava o cimento, como as casas de taipa, né? Que são chamadas por nós de casa de taipa. Então era assim as casas no Rio de Janeiro. Aí, mesmo assim possuíam ao menos um escravizado. Tanto as habitações mais simples como as melhores eram identificadas pelos nomes dos moradores, já que não existia numeração. Então, se eu fosse na rua da casa de Jader, nessa rua, a professora Wanda de Farias Coutinho, né? Nessa? Jader? Acho que ele já caiu. Qual é o nome da tua rua, ô Miquel? Ah, Miquel mora nessa mesma rua, né? Não. Tu mora em que rua? Rua Miguel Monte Menezes. Pronto, então, na rua Miguel aí, morava Miquel. Só que nessa época não existia nome de rua, não existia numeração. Aí a pessoa, aquela terceira esquina ali, aquela terceira rua. Aí ia lá e disse: onde é que é a casa de Miquel? Né? Que às vezes a gente procura assim, né? Justamente esse tipo de informação que a gente pede é desde esse período aí, viu? Quando no Rio de Janeiro não tinha numeração das casas. Aí, nessa época
Uma grande variedade de mercadorias costumava ser vendida de porta em porta. Então as pessoas não passam aí na rua de vocês. Olha a pamonha, pamonha, pamonha. Não passa? Passa. Pronto. Aí não Com passa certeza. também o inhame. Inhame, R$ 2, não sei o que. Aí passa churros, churros. Eu não sei o que dos churros. Aí tudo isso é desde aquela época. Essas coisas que vendem hoje aqui na nossa rua é tudo dessa época. As pessoas vendiam mercadorias de porta em porta, quitutes, verduras, frutas e papel de cheiro. Papel de cheiro era pequeno embrulho contendo folhas, cascas e raízes aromáticas para perfumar roupas guardadas em armários, baús e gavetas, certo? Como é o nome daquela bolinha branca que a gente bota dentro das roupas, que botava dentro das roupas? Como é o nome daquela bolinha? Que ela desaparece, ela vai se evaporando e vai ficando diminuindo. Com N. É naftalina, professor. Naftalina. Aí esse papel de cheiro tinha a mesma função da naftalina, isso, a naftalina. Então, as pessoas vendiam isso, né? Na rua de vocês, passa pessoas vendendo verdura, fruta? Na minha passa. Pronto, aí essas pessoas, elas fazem isso desde aquela época do Império, daquela época da colônia. Se as mulheres fossem escravizadas, seus ganhos eram dados às suas senhoras. Se fossem alforriadas, a venda era uma forma de obterem algum sustento. Observe as portas e janelas que aparecem nas imagens abaixo. Elas eram feitas de gelosia, trama de madeira que impedia a passagem excessiva de luz e reduzia a visibilidade para os que passavam pelas ruas. Tal recurso era usado nas residências em ruas movimentadas. Olha aqui, ó. Não tem aqui a janela e a porta, elas eram entrelaçadas assim, ó. Eram entrelaçadas aqui assim, ó. Um monte de coisa assim, ó. Aí assim, ó. Aí de dentro dava para ver quem estava fora e quem estava fora não dava para ver quem estava dentro. Então, essas janelas, né? Elas eram feitas de gelosia. O nome disso é gelosia, viu? É uma trama de madeira que impedia a passagem excessiva da luz e a visibilidade para os que passavam na rua, certo? Então olha aí como era a rua, a casa era bem dentro da rua, né? E tal recurso era usado nas residências em ruas movimentadas. Aí você vê as pessoas vendendo os quitutes, essas coisas assim. Aqui, ó, escravizados, provavelmente alugados pelos seus senhores ao poder público, a fazer o calçamento de uma rua. Olha como era que ele fazia o calçamento. Pegava esse negócio, batia o cimento e botava as pedras. Olha ali, ó, como era, viu? Aí, ó, Dom João, eu vou pedir aqui para Miquel ler esse texto todinho. Lê aí, Miquel. Tempo de Dom João. Em 1808, Dom João transformou o Rio de Janeiro, capital da colônia desde 1763, na capital de todo o Império Luso. Isso gerou uma série de mudanças na cidade e na vida cotidiana de seus habitantes. O monarca instituiu órgãos públicos como ministérios e tribunais, e fundou a Casa da Moeda e o Banco do Brasil. A reestruturação urbana e administrativa da colônia visava criar um amplo e poderoso aparelho burocrático que empregava as elites portuguesas, aristocracia, comerciantes oficiais, e atraía as elites coloniais, latifundiários e grandes negociantes interessados na vida política da corte. Para reproduzir o ambiente cultural da metrópole da cidade, Dom João ordenou a construção do Jardim Botânico, do Teatro Real, da Empresa Real, da Academia Real Militar,
da Academia Real de Belas Artes, da Biblioteca Real, atualmente Biblioteca Nacional, além das escolas de medicina da Bahia e do Rio de Janeiro. Além disso, incentivou a vinda de artistas e pesquisadores para o Brasil em 1816. Chegou ao Rio um grupo de artistas que registrou a cultura colonial e também exerceu grande influência sobre ela. Faziam parte da chamada Missão Artística Francesa os pintores Jean-Baptiste Debret e Nicolas Antoine Taunay, e os escultores Auguste Marie Taunay, Marc e Zéphine Ferrez. A cidade se expandiu e ganhou melhorias em seus espaços públicos, como chafarizes para o abastecimento de água e iluminação. Nossos bairros foram criados para a construção de residências amplas e com jardins ao estilo europeu. Novos comportamentos ganharam importância no Rio de Janeiro, especialmente entre as elites que modificaram seu vestuário e adotaram regras de etiqueta típicas de cortes europeias. As mudanças e a proximidade com o poder fizeram o Rio de Janeiro uma cidade cada vez mais cosmopolita. Entretanto, trabalho escravizado, cosmopolita. Entretanto, o trabalho escravizado, como vimos, permanecia. Os escravizados realizavam tarefas dentro das casas dos senhores e também nas ruas, vendendo as mais diversas mercadorias. Ok, cosmopolita é aberta a influências culturais dos grandes centros urbanos de outros países. Então, a vinda da família portuguesa transformou realmente o Rio de Janeiro. Eles fundaram a Casa da Moeda do Brasil para imprimir dinheiro, fundaram o Banco do Brasil, reestruturaram a cidade de forma urbana e da forma administrativa, certo? Eles fundaram também fizeram a construção do Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Quem for no Rio de Janeiro e for lá no Jardim Botânico, você está visitando uma coisa que quem fez foi a família real portuguesa. O Teatro Real, a Imprensa Real, a Academia Real Militar, a Academia Real de Belas Artes, a Biblioteca Real, que é chamada Biblioteca Nacional, que até hoje tem lá, certo? A Biblioteca Nacional, e as escolas de medicina da Bahia e do Rio de Janeiro, certo? Eles fizeram grandes inovações no Rio de Janeiro, certo? E o Brasil começou aí a mostrar, através do Rio de Janeiro, uma urbanização melhor e uma mudança muito grande que trouxe o interesse de outros países a visitar o Brasil. Por isso que o Brasil, no Carnaval, ele é muito visto, ele é muito visitado pelos estrangeiros, né? Porque diz que o Carnaval é uma festa mundial, assim, bem famosa, né? As pessoas vêm para conhecer o Carnaval, os estrangeiros, certo? O Ano Novo também, lá no Rio de Janeiro, que é o mais bonito do Brasil, com aqueles fogos que a gente vê na televisão. E assim era a rua do Rio de Janeiro, né? De um lado tinha umas casinhas pobres, do outro tinha umas casinhas melhores, né? Aí a pobreza voltada mais para os escravos. Aí as guerras de Dom João. Após instalar o governo no Rio de Janeiro, Dom João decretou guerra à França, porque Napoleão Bonaparte ele invadiu Portugal e determinou a invasão da Guiana Francesa. Ela foi ocupada, eu já disse, a Guiana Francesa é aqui em cima do Brasil, viu? No norte, ela é um pouquinho lá em cima. Ela foi ocupada e só seria devolvida em 1817, em meio ao desdobramento do Congresso de Viena, como eu disse, né? Quando Napoleão Bonaparte foi preso e esse Congresso de Viena tirou todos os poderes, todas as decisões que Napoleão tinha feito. Outra área de conflito militar foi a banda oriental do Rio do Prata, ali perto do Uruguai, né? Onde se encontra o Uruguai. Dom João planejava incorporar essa região ao Brasil, seguindo os interesses de Dona Carlota Joaquina, sua esposa e irmã de Fernando
VII, o rei espanhol deposto pelas tropas napoleônicas. Em 1821, a região foi incorporada ao Brasil como província cisplatina. Em 1808, por meio de uma carta régia, Dom João decretou a Guerra Justa contra os botocudos. Essa declaração de guerra foi estendida posteriormente a outros grupos indígenas. A medida favoreceu as investidas contra diversos desses povos, ampliando a violência e estimulando a tomada de terras dos nativos e a escravização dos derrotados. Ou seja, Dom João decretou a guerra justa, tomando aquelas terras dos nativos, dos índios, dos nativos brasileiros, e fazendo deles escravos, porque eles foram derrotados na guerra, né? Claro, uma pessoa que tem uma arma e um índio que tem uma flecha. Quem vai sair ganhando é quem tem a arma, né? E aí, não foi nada de guerra justa. E tomaram a terra dos indígenas. Isso está errado. É o que está acontecendo hoje para esse negócio do marco temporal, que é o que está sendo debatido no Supremo Tribunal Federal. Que eles dizem, não, os índios que chegaram depois da Constituição nessas terras, eles não são donos dessas terras. Mas só que esses índios, eles foram expulsos, depois voltaram, como aconteceu aqui na Guerra Cisplatina também. Aí o STF está dizendo se é dele ou se não é dele. Eu acredito que seja dos índios, a terra é dos índios. Todo o Brasil, a terra dos índios, certo? Aí o que é que eles têm lá por trás? Tem as pessoas que querem devastar essas terras para fazer pasto, para tirar a madeira, para tirar o ouro, para tirar os minérios de ferro, porque essas terras indígenas são riquíssimas nesses tipos de minérios e riqueza, né? Aí vem a Revolução de 1817. Deixa eu ver se dá tempo falar sobre a Revolução de 1817. Dá. Aí, olha, as insatisfeitas com as decisões tomadas no Rio de Janeiro, que em quase nada se diferenciavam das medidas impostas quando a sede do poder ficava em Portugal, as elites pernambucanas retomaram os ideais separatistas do Império Colonial, do período colonial, dando início a uma rebelião. Essa Revolução Pernambucana, eles queriam uma independência daqui do Nordeste de Portugal, né? Então o restante do Brasil podia ser de Portugal, mas essa parte nordestina não seria independente. Aí, de um lado, grandes senhores ruralistas desejavam instalar um Estado independente e autogovernado, sem o controle centralizado dos portugueses, sediados no Rio de Janeiro. De outro lado, indivíduos livres, pobres e não proprietários queriam pôr fim aos altos preços dos produtos, resultado dos monopólios comerciais portugueses nos portos nordestinos. Dezenas de populares se organizaram para libertar-se do domínio português e instalar o regime republicano no Recife. Entre os revoltosos se destacava o comerciante Domingos José Martins e o padre João Ribeiro. Eles derrubaram o governador e fundaram um novo governo, decretando a extinção de impostos, a liberdade de imprensa e de religião e a igualdade entre os cidadãos. Que isso aqui ia ser, o que eles estão aí é o que os comunistas sempre disseram, né? Comunista quer dizer comum a todos, não é que é coisa má, né? Como eu já tinha falado em outras histórias. Aí, olha, eles decretaram a extinção de impostos. Os comunistas, esquerdistas querem isso. A liberdade de imprensa, de religião e a igualdade dos cidadãos. É isso que os comunistas querem, né? Que é essa ideia comunista, que já vem desde esse período. Devido à pressão de alguns proprietários, a escravidão foi mantida. Aí, essa igualdade entre os cidadãos já foi quebrada. Embora a ala mais radical dos revoltosos exigisse sua extinção. Mesmo com a adesão de Alagoas, Paraíba e Rio Grande do Norte, os revolucionários pernambucanos acabaram cercados e derrotados pelas tropas reais. Os líderes do movimento foram presos e executados. Portugal não tinha pena de ninguém, certo?
quem se rebelava contra a metrópole, ele mandava matar. O rei mandava matar. As elites locais, temerosas da atuação popular, aceitaram o domínio da corte do Rio de Janeiro. Então, aí acabou a Revolução Pernambucana de 1817, viu? Aí nós vamos ficar aqui à volta de Dom João VI a Portugal para a próxima aula, tá bom? Deixa eu ver aqui quem é que tá na sala. Ok, tá tudo ok. Pronto, fim da aula. Aguarde a próxima atividade. Tchau, pode sair. Tchau vocês. Tchau. Tchau. Tchau, tchau, Letícia. Professor, então de 11h15 tem aula de português para João. Deixa eu ver aqui, viu? É, de 11 horas. 11 horas é aula de português, viu? Certo, tá certo. Certo, tchau. Obrigada. Nada, Tchau. tchau.